Boa noite, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma live, as lives da quarentena, sendo que todos os dias às 18 horas eu estou fazendo essas lives, de segunda, quarta e sexta com alguma convidada, de terça e quinta vocês são os convidados e aí participam aqui comigo para perguntas e respostas. Hoje é segunda-feira e eu vou falar com uma pessoa muito especial que já fez uma live comigo, inclusive, mas como foi uma live muito boa, e com muito assunto, que inclusive a gente nem conseguiu passar por todos, né? Aí a gente resolveu fazer de novo essa live, porque ela sempre engrandece muito com conteúdos aqui, que é a Jane de Paula, cujo Instagram é o Curso do Parto. E aí eu estou esperando ela entrar aqui para pedir a solicitação para entrar comigo. E aí então, enquanto ela não entra, só dando alguns recadinhos aí, que na quarta-feira terei uma live muito interessante, que é como fica o sexo após ter um filho. E a gente vai falar tanto da parte feminina quanto masculina, do casal em si. E na sexta-feira depois uma live que é será que a vagina fica larga depois do parto? Que vai ser com a fisioterapeuta Vilma Manduca. Bom, a Jane chegou por aqui, já vou pedir para ela entrar, adicionando ela aqui. Espera aí que eu estou esperando chegar o convite aqui. Não está entrando ainda, espera só um pouquinho que já vai entrar. Jenny, aguenta firme aí. Bom, mais outros avisos enquanto isso, enquanto a Jenny entra, é que se vocês tiverem sugestões de lives para eu fazer, pode me mandar, tá? Fala, ó, Braulio, faz uma live de tal tema com tal pessoa, tá? E aí eu vejo, já tô com uma lista de lives aí para as próximas semanas, mas sugestões. A Jenny tá entrando agora, já tá chegando, chegou. Oi, Ei, ei, tudo tudo bom? bem? Tudo e Tava você? te ouvindo aqui falar. Eu já queria começar dizendo que eu te admiro muito, porque é muito bom você falando de tudo que tem que ser falado aqui nesses ao vivos da vida, porque é muito bom desmistificar, né? Falar de vagina larga, de sexo depois do parto. Pois é, Gente, fica aqui eu pensando na minha maternidade, que começou há 20 anos atrás, eu tinha só 16 anos e ninguém falava de nada. Que pois coisa é. boa! E que bom que você tem disponibilidade e coragem e conhecimento para poder compartilhar aqui. Agradeço É, por todas as mulheres. que bom, obrigado. E sabe que esse tema da quarta-feira eu tô bem curioso, né? Que é sexo depois do parto, né? Até porque quando ela me convidou, a Lena, que ela é uma sexóloga, terapeuta sexual, e ela veio falar, Braulio, vamos falar de sexo depois de virar mãe? Eu falei, eu não entendo nada disso. Eu não sei, eu não entendo desse assunto, né? E aí ela falou assim, mas você é obstetra e tal. Eu falei, sim, mas eu sou obstetra, Você eu nem, entendo de nem parto, pariu, nem né? transou depois de parir, né? Aí a gente foi chegando a uma conclusão de falar, vamos falar de sexo após ter um filho, né? Porque daí envolve ser mãe, ser pai, virar uma família. Aí entra em várias questões. E eu falei, ó, da parte feminina não me pergunte nada, eu que vou te perguntar tudo porque eu não sei nada, né? E é É bem essa isso. questão, né? Pra não, quem sou eu para falar de sexo após o parto, sobre o que uma mulher tem, ou deixa de ter, ou sente ou deixa de sentir, né? Mas é Então é muito bem, legal a abertura que você dá e as perguntas que você traz. Muito que legal. bom. E eu também fico bem feliz de você estar aqui de novo comigo, porque Eu foi muito agradeço. boa a live que a gente fez da outra vez, né? Então nós falamos, meu, vamos fazer outra porque realmente foi muito boa e vamos falar de assuntos aí. A gente deixou, gente, um tema aqui que é como parir em tempos de Covid, né? Como sendo um tema principal, até porque o tempo de Covid continua, né? Só que também ele é um assunto que já está abatido, né? E também tá sendo martelado aí todo dia, né? Tem gente que nem aguenta mais ouvir falar desse assunto. Ouve a palavra Covid e já desliga a televisão, já sai do celular, né? E, e é justamente nesse ponto que eu queria te fazer uma pergunta, Jane. Como que você está vendo isso tudo, né? Você também é uma pessoa que, além de ser doula, além de ser mãe, você também viveu muito na área das mídias aí, né? No seu trabalho antes desse, como
trabalhando com Assistente de direção. cinema, Uhum. assistente de direção e tudo mais. Então você tem uma boa prática, né? E também está bem envolvida com as redes sociais agora, tal. Como que você está vendo isso das pessoas ou estarem se entupindo demais de informação e, portanto, entrando numa paranoia, ou o contrário também, de a pessoa não querer saber nada e ficar alienada do que está acontecendo, né? E aí, o que você pensa disso? Braulio, é interessante, né? A gente tem que descobrir um jeito novo de viver que se impõe, né? A vida impôs e que a gente tinha que mudar o jeito de viver. E o ser humano, na minha visão, né, ele passa na minha, e pensando aqui que a minha visão é preenchida de muitas visões e muitas pessoas que eu estudo, e tenho um prazer enorme em descobrir como é que as conversas são feitas, né? E houve essa conversa com o mundo. De repente, está todo mundo tendo que conversar diferente com sair de casa, né? E Uhum. aí, como é que você interage com esse mundo de dentro de casa? Então, a gente tem interação com tudo, interação com a comida, e quem comia só fora e agora está tendo que comer dentro de casa. E quem antes Eu. consumia, quem antes consumia informação só no Instagram, e agora? Será que está conseguindo fazer uma gestão de entrada de informação? Então, a gente pode pensar nessa interação, nessa comunicação, pensando em vários canais diferentes. Do mesmo jeito que a gente também vê os canais da mulher em trabalho de parto e ajuda conversando com eles, a gente também pode pensar nessas interações que a gente tinha com fora, com dentro, e com as informações, e com o celular, e com a internet. Eu tenho certeza que todo mundo está se relacionando mais com o cabo de carregar telefone do que já se relacionou na vida. Porque todo mundo queria um extensor de 5 metros para ficar andando com o telefone para sempre na mão dentro de casa. Quem está aí conectado muito com fora, ou quem está trabalhando agora fica tudo sobrecarregado no celular e no computador. Muita gente usava menos o computador, agora voltou a usar o computador. Então, são mudanças, né, que acontecem. A grande questão, foi interessante que você me trouxe, assim, ou a pessoa recebe muita informação e gere muita informação, ou ela fecha a boquinha e nega toda a informação e simplesmente rejeita. Isso é um Uhum. princípio muito básico do corpo quando tem um susto, né? Então, o susto, a gente pode entender que é qualquer coisa que acontece. Como começou o trabalho de parto, tá, é um susto. Um susto é uma novidade, uma coisa diferente, né? Então aconteceu a mudança e aí alguns abrem o bocão ali para comer o mundo que está vindo de fora com informação e aí acaba não entendendo ou digerindo e criando atitudes mais reativas, talvez, no sentido de tentar dar conta do que está acontecendo. E também tem um outro lado, que é negar tudo e simplesmente fechar a porta e falar, bem, então desencanei aí, não vou mais ingerir nada também. E eu Uhum. acho que o ser humano, quando a gente pensa em evolução, evolução ou amadurecimento no diálogo com as coisas, é passar dessa etapa, né? Então a Uhum. gente assustou, tá tudo bem, todo mundo assustou. Agora vamos sair do susto. Cada notícia que a gente recebe é quase um sustinho novo. Como é que a gente sai desse susto e começa a ter atitudes mais criativas e mais conscientes ou mais cuidadas, tanto do que eu não gostaria de receber, quanto do que eu tenho que receber para ter uma atitude que eu gostaria de ter, porque não é sobre melhor ou pior, né? É bom para cada um, aí cada um tem que descobrir essa medida. É. Então, o que me preocupa e o que eu tenho atendido as pessoas como terapeuta também e educadora nesse lugar de conversa é como é que a gente desenvolve mais rápido essa habilidade de conversar com o que está acontecendo agora. Uhum. Né? Porque no começo todo mundo queria fazer videochamada ao vivo, como é que fala? Festa no Zoom, né? Todo mundo queria. E aí agora, mas é um Deu uma ajuste que tem que ser travadinha aí. feito. Voltando, Deu, fala de voltei. novo. Você falou que todo mundo queria fazer uma festa pelo Zoom e agora? Na hora que começou, todo mundo viu a novidade do que esse mundo novo trouxe pra gente. Então, todo mundo queria fazer uma festinha no Zoom. Quem não tinha festinha no Zoom para ir ficou triste. E agora acho que a gente já está administrando e entendendo como cada um está amadurecendo essa relação que ficou. Ainda não saímos Uhum. dela, né? Saímos do Uhum. susto. E tanto os dois extremos são ruins, como em tudo na vida, né? Acho que se a gente ir para um extremo,
em tudo. Se a gente for falar de política, extrema esquerda é ruim, extrema direita é ruim também. Se a gente for falar de... todos os 8 ou 80 da vida são ruins, né? Então é tão ruim consumir muita informação e ficar paranoico, quanto é muito ruim não saber de nada e não saber o que está acontecendo na esquina da sua casa. E aí você começa a pensar, não está acontecendo nada, então isso é só uma gripezinha e não vai acontecer nada comigo. E você acaba Nem se vou passar para descuidando, ninguém. inclusive, não vou passar para ninguém, né? Então, acho que o interessante é ter um meio termo de informações, né? Vou Bom, trazer uma visão aqui só para complementar o assunto, que é, a gente tem essa, a gente poderia chamar isso de binário, né? Então é sim uhum, ou não, é bom ou é ruim, é direita ou é esquerda, é 8 ou 80. Mas o é, meio termo, o zerinho ali no meio, a gente também pode chamar de colapsou, travou, uhum, não sabe o que fazer. Eu vou para o 8 ou vou para o 80? uhum, Então, acho que tem um lugar da gente entender que a gente tem que estar se mexendo, passeando, não agarrar nenhuma verdade assim a ferro e fogo. Às vezes dá uma uhum, espiadinha lá pro lado do 8, às vezes dá uma espiadinha pro lado do 80 e entender que dá para conhecer coisas dos dois lados, dá para uhum, ganhar mais conhecimento, para não ficar nem travado ali no meio, tentando achar um meio termo também, que é meio em cima do muro e que às vezes a gente uhum, fica com medo de cair para qualquer lado, né? Então, para a gente se manter uhum. em movimento, tem que conseguir passear um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. Certo. E aí, tentando equalizar, então, as informações nos tempos de hoje, nem no 8 nem no 80, e juntando com o que a gente já tem de informação em relação à gestação, parto, puerpério e coronavírus, né, e o que está acontecendo, eu vou pegar a pergunta de uma pessoa que já mandou aqui, que é a Alê. Ela perguntou o seguinte: estou com 28 semanas de gestação e estou programando para o parto e tal, e qual que é o melhor momento de eu ir para a maternidade, né? Você me ajuda a responder essa? Pode Ajudo, começar. vamos lá. Olha, gente, eu gosto muito da gente olhar o começo do trabalho de parto como o grande orientador do resto do parto. Tudo vai mudar depois e o parto é longo e as novidades vão aparecer. Mas eu acho que acertar o olhar nessa medida do começo do parto traz uma diferença enorme para o resto do parto. E óbvio que não é só a mulher que tem a obrigação de saber, né, o que está acontecendo com o corpo dela, e nem alguém da equipe impor claramente alguma coisa que ela tenha que fazer. Então, eu vou trazer aqui como é que a gente descobre que horas ir para o hospital, o que fazer nessa medida. Eu acho que essa é a primeira pergunta que chega dos casais que estão se preparando para o trabalho de parto. É o marido, porque ele vai ter que dirigir, ou a marida, que vai ter que dirigir Uhum, o carro até o hospital, e às vezes o casal que está com medo de ter um bebê em casa e quer ir para o hospital na hora certa, e ao mesmo tempo não querer ir cedo para o hospital, mas também não ser irresponsável nos cuidados que tem que ter. Então, uma coisa que eu acho que o Braulio pode me confirmar aqui se é isso mesmo, trabalho de parto ativo precisa de observação, observação e acompanhamento, né? Então, trabalho de parto ativo significa contrações a cada 3 minutos, com 1 minuto de duração durante 1 hora. Então, né, esse seria assim, enquanto isso não acontece, o bebê uhum, está bem dentro da mãe está bem lidando com as contrações. Mas nem sempre a matemática é clara, nem sempre o ritmo é bonitinho. E aí, óbvio que isso sofre a interferência de muitas outras coisas. Então, o que eu vejo ali no começo do trabalho de parto e como é que a gente descobre? Então, eu estou olhando quanto tempo falta para ir, quanto tempo demoraria para a gente chegar no hospital. Então, a primeira uhum, coisa é botar no Waze aí, quanto tempo demora para ir para o hospital. Então, isso de uhum, deslocamento, né? Já sabe. Segundo, as coisas práticas. Ver se tudo está prontinho. A bolsa, a mala, os papéis, o que você achar que tem que estar pronto. E aí eu poderia falar um monte de coisa, mas não vou entrar nisso agora. Mas o que é que está pronto para você sair de casa e ir para o hospital. Então, tá pronto as coisas práticas também? Ótimo. uhum, A terceira coisa seria sinais de trabalho de parto. Então, uhum, a grande questão é que quando a gente não tem uma equipe individual, o que acontece para a maioria das mulheres, né, que é que deveria ser talvez um cuidado compartilhado de todas as mulheres, é a mulher ter que ir no hospital para ser avaliada.
Uhum. Seria ótimo se nós tivéssemos todas as obstetrizes indo na casa de todas as mulheres fazer essa primeira avaliação para que elas não precisassem ir para o hospital sem precisar. Uhum. Então, tem duas etapas, então, que aí é o que a gente poderia cuidar. Já cuidou da distância para o hospital, já cuidou das coisas que tem que levar, já tem o hospital e a equipe, porque ela está falando que ela vai para o SUS, então essa equipe já está lá, né? Então, o que ela pode cuidar junto com o parceiro em casa? Tendo parceiro ou Uhum. não tendo parceiro? Primeiro, aprender sobre os sinais de começo de trabalho de parto, que é o que é que acontece que diz que você está entrando em trabalho de parto, Uhum. e descobrir como desativar o botão vermelho de que o parto começou. Porque o problema, gente, é na hora que descobre que um sinal aconteceu, você não querer entrar num carro e sair correndo para alguém te ajudar. E ser Uhum. cuidada por alguém, né? Então, tem uma coisa que é muito importante da gente considerar, é que a mulher quer ser cuidada porque é um momento muito desafiador de se viver sozinha. Então, Uhum. é injusto a gente querer que a mulher fique sozinha, muito tranquila em casa. 3 horas de deslocamento até o hospital é muito tempo. É bastante tempo, mas a gente pode cuidar desse tempo de 3 horas, né? Uhum. Então, o deslocamento até o hospital é sempre considerado o que ele é. Se ele é de 3 horas, vamos cuidar dessa mulher para que ela chegue a tempo no hospital. Se a natureza resolver que esse parto vai durar menos de 3 horas, gente, não vai ter doula, médico, hospital que vai dar conta de segurar esse bebê dentro da barriga da mulher. E aí todos Uhum. vamos ter que aceitar que tomamos um caldo da natureza. E é lindo, e geralmente quando nasce rápido, porque a natureza mandou, é porque resolveu rápido e tá tudo bem, né? Uhum. Então, mais 3 horas de deslocamento a gente tem que cuidar direitinho para ir tranquilo e também a Uhum. mulher não ir muito sentindo já muito perto do final da dilatação, né? Assim, trabalho de parto ativo, 3 horas dentro do carro, acho que ia ser bastante Uhum. cansativo. Então tem que ir um Uhum. pouquinho antes ali. Mas esse antes Uhum. também não é logo no começo. Então, quando o parto começa, gente, rola um botão, que é tipo, não é o socorro, porque não tá precisando pedir socorro, mas começou o que eu faço agora. Então, Uhum. nesse caso, o que eu acho que mais ajuda é ter uma pessoa que você possa ligar e que tem conhecimento de parto e que vai poder ouvir a sua pergunta, a sua dúvida, ouvir o que aconteceu ali com você e dizer: isso é normal, se for normal. Vamos agora relaxar e descansar, esperar o parto começar. E eu acho que é Uhum. isso que não acontece, né? O que acontece geralmente na falta de ter uma pessoa para ligar, as mulheres acabam indo no hospital ver o que está acontecendo e acabam, às vezes, ficando. Então, Uhum. Uhum. aprender fisiologia do parto, ter alguém para quem ligar, para poder entender que o parto começar é uma coisa e entrar em trabalho de parto ativo é outra, e geralmente tem, principalmente o primeiro parto, tem uma distância enorme entre o começo e a hora do trabalho de parto ativo. Então, como aguenta ficar em casa numa boa, segura, se não tem ninguém ali dando help, né? Que seja por telefone, gente. Então, você tem uma doula amiga, ou se você tem uma doula, enfim, eu faço isso, eu atendo por telefone, porque eu sei que é muito importante essa primeira ajuda. Acho que eu Certo. Bom, cobri então, bem. deixa eu aproveitar das minhas considerações também. E vocês estão mandando perguntas, gente. Eu estou anotando aqui as perguntas, tá? Quando eu estou olhando para baixo aqui, não é que eu estou prestando atenção em outra coisa, não. Estou anotando as perguntas de vocês aqui. Gente, tem E muita pergunta, né? De quem tinha vários perguntado assuntos. das 3 horas foi a Dani, que ela falou assim: ó, o hospital às 3 horas de distância é arriscado, né? O que eu costumo falar para as pessoas, além do que a Jane falou, que é vamos lidar com o que a gente tem, né? Mas a gente pode também aprimorar, talvez, o que a gente tenha, se você tiver uma opção de ficar hospedada mais perto desse lugar, né? Então, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, eu atendo pessoas, às vezes, que são de Jundiaí, de Campinas, Sorocaba, que são cidades a 1 hora, 1 hora e meia de distância, né? 3 horas, para mim, é mais que isso. Para 3 horas de São Paulo, eu penso, é Americana, Limeira, sei lá, São Carlos, né? É longe pra caramba, 3 horas, né? Então, o que eu costumo falar é para a pessoa vir e ficar hospedada em São Paulo a partir de 37 semanas, né? Como assim? Tem Airbnb, né? Porque hotel não compensa, hotel é um negócio muito restrito. Ou casa de alguém, mas na pandemia não tá legal ficar na casa das outras pessoas. Então, Airbnb é uma opção excelente, porque é um Fica apartamento ou uma perto, né? casa
é uma casa mobiliada, que você vai vir, simplesmente você vai parar de usar a sua casa por um mês e usar outra casa naquele mês, né? Mas, logicamente, que tem que ver custos e tudo mais. Mas pensando nessa questão que você está dizendo, tem uma equipe humanizada, assim, assado, eu imagino que seja uma equipe particular, então, por isso que eu estou supondo que haja uma questão financeira também que dê para fazer isso de ficar hospedada mais perto. Mas, como a Jenny falou, 3 horas de distância, é importante ter um plano de parto no carro, porque tem chance do parto acontecer no carro, né? Ou tem chance de passar uma fase ativa muito longa no carro, né? Ou também com medo de nascer no carro, ficar mais tempo no hospital. No fim, é uma coisa que é, primeiro, Sim, e muito incontrolável. cedo, né? De muito E cedo. cedo para garantir que não vai nascer no carro. Então, É. no fim, se eu falasse, eu vou ser sua doula, você vai demorar 3 horas para chegar no hospital, bem, a gente vai começar a se falar no começo, quando o parto, os sinais aparecerem. Provavelmente eu teria que ir cedo para casa dela, porque eu não sei, 3 horas. Se eu só fosse vizinha dela, se eu não sou vizinha dela, eu também vou demorar para chegar. Então, eu tenho que chegar cedo para que eu garanta que eu esteja bem atenta ao que está acontecendo, ao que ela está mostrando de sinais, para que a gente saia um pouquinho antes. Aqui em São Paulo, gente, que a gente atende em hospitais particulares, né? Ou em casa, eu vou primeiro no parto. Primeiro as doulas ficam no telefone, né? Então a gente fica trocando mensagem, falando no telefone, fazendo videochamada. Agora tem esse negócio de videochamada que não tinha antes. Eu não falava com ninguém por videochamada no começo do trabalho de parto, não. Agora eu falo. Tá super divertido, uma coisa nova. Eu acho que vai ficar. Que aí a gente vê o rostinho, ouve a voz, vê como é que tá, é muito legal. E aí, o que acontece? Geralmente, quando eu vejo que o parto está chegando, dá para ver por sinais da mulher, por ter visto outras mulheres passarem por ali também, que a parte de trabalho de parto ativo está chegando. E geralmente é a hora que eu chamo a parteira para vir em casa avaliar, a obstetriz. Então, nesse caso, talvez, se a gente soubesse que tem 3 horas para ir para o hospital, quando a chance está começando a chegar perto, já entraria no carro para encontrar obstetriz e médico no hospital, né? Para dar tempo de chegar. Então, o que eu queria... Pode falar. Não, pode falar você. O que eu queria trazer é porque eu sei que tem muitas pessoas aqui fazendo muitas perguntas que são individuais porque elas precisam de resposta. E eu tô lendo as perguntas subirem aqui. As perguntas são maravilhosas, gente. Todas essas perguntas merecem resposta, porque vocês estão em busca de conhecimento. E como é bom saber que tem pessoas querendo aprender e tirar suas dúvidas, querendo ser cuidadas também, sabendo que existe uma forma de ser bem cuidada nesse momento. Então não vai dar, eu sei que não vai dar para responder todo mundo, mas eu queria dizer que eu vou depois, falei isso para o da outra vez também, só que eu não consegui pegar as perguntas antes da live sair do ar. Vou anotar as perguntas que forem mais da minha área aqui, vou anotar elas depois e vou tentar ir respondendo e vou marcando o Braulio aqui para a gente responder, tá? Mas também tem um caminho para vocês que quiserem, né? Porque aqui a gente usa esse espaço para essas dúvidas e tal, mas, por exemplo, para que são doulas e que querem tirar mais dúvidas conosco em relação à parte obstétrica, tem o meu curso de aprimoramento para doulas, que é para falarmos de obstetrícia com doulas, que a Jenny, inclusive, é a doula que me ajuda lá, como uma pessoa que ajuda a tirar dúvidas das doulas, da parte de doulagem, que não é minha função, né? E também tem o curso que está no site planejandoparto.com.br, que é para as gestantes, e aí você pode entrar lá um curso com 10 horas de vídeo gravados já, e um grupo que fica de mentoria para tirar as dúvidas também. Então, quem não tiver as dúvidas respondidas aqui, pode procurar esses caminhos também, principalmente planejandoparto.com.br, tá? Bom, e aí eu estou organizando as dúvidas aqui, até para a gente conseguir otimizar e tentar responder o máximo possível. Respondendo para a Nina, que ela perguntou o seguinte: doula substitui a enfermeira? E aí o que eu sempre digo é o seguinte: a enfermeira é o médico obstetra natural, tá? Só para a gente entender um pouco. A doula é como se fosse o médico anestesista natural, ou seja, a doula faz a parte de alívio não farmacológico de dor através de apoio físico e emocional, desde o pré-natal, parto, pós-parto, e a enfermeira faz a avaliação obstétrica se está evoluindo as coisas. O que ocorre é que, assim, as doulas têm muita prática de saber em que fase a gestante está, porque justamente por elas não examinarem, elas treinam mais, né, Jenny? De ver o que está acontecendo, né? E aí, resgatando uma pergunta aqui que a pessoa falou, fala aí quais são os sinais que eu não entendi e tal. A Jenny falou da fase ativa. Então, só para vocês saberem, tem um jeito legal de saber, que é o seguinte: olha para minha mão aqui, tem 5 dedos, tá?
E a altura dos dedos ela costuma dar certo em relação às fases. Essa fase aqui é a fase de pródromos, aí você tem a fase latente que vai subindo, a fase ativa que é o power do trabalho de parto, depois você tem a fase expulsiva que dá uma caída e depois você tem o parto da placenta que é lá na frente. Então, essas fases são o seguinte, os pródromos, eles são fora do trabalho de parto, tá? Eles são um ameaço de trabalho de parto, que vai, que não vai, às vezes nem é, às vezes acontece 10 dias antes do parto, né? Porém, a hora que começou a engatilhar as contrações rítmicas, a gente já começa a falar de parto. Quando elas estão com dor moderada, mais ou menos 7 em 7 minutos, a gente vai chamar de fase latente, que é a hora que o colo do útero, que é assim, ele está fazendo isto aqui, ele está achatando ou afinando, né? E aí vai mais ou menos até 5 ou 6 centímetros de dilatação na fase latente. Aí vem a fase ativa, que é o pico do parto, que daí são contrações de 3 em 3 minutos, como a Jenny falou, fortes, com 1 minuto de duração, 3 minutos de intervalo. E aí isso faz com que o colo do útero vá de 5, 6 centímetros até 10 centímetros. E aí começa a fase expulsiva, que é a hora que a cabeça do bebê começa a descer, e aí dá vontade de fazer força, e normalmente as contrações continuam de 3 em 3 minutos. E aí o bebê nasce, e depois vem o parto da placenta, que costuma ter contrações de 15 em 15 minutos mais ou menos, já bem mais fracas do que as contrações do parto, né? Tem um jeito matemático de saber isso, que é o que eu falei, e tem um jeito mais fácil de todos, que é, pródromos será que eu estou em trabalho de parto? Põe a mão aqui, vê se está dura a minha barriga. Fase latente fase ativa e fase expulsiva Então, pelo comportamento, né, Jane, dos sintomas de como a pessoa tá, dá para saber. E nisso a doula ajuda muito, porque ela tem muita prática em saber isso. Mas não substitui a função da enfermeira. E aí, pegando um gancho no que a Jane falou lá no começo, que ela falou assim, ó, fase ativa sempre alguém tem que ver. Eu concordo, tá? Só que a gente pode separar tipos e tipos de casos. Então, vamos pegar dois extremos, tá? Num extremo ruim, uma mulher que a gente já sabe que a placenta está insuficiente, portanto ela está hipertensa, com o líquido baixo, com o bebê com restrição de crescimento. Se a gente olhar para o painelzinho da porcentagem de funcionamento da placenta, essa placenta está lá no 20, 30%. Então, o tempo de acabar a bateria dessa placenta é mais rápido do que no outro extremo, uma mulher que tenha uma gestação totalmente saudável, com placenta normal, líquido normal, bebê no crescimento certo, que vai começar o trabalho de parto no 100% da sua bateria. Por isso que a gente separa gestações de risco habitual e gestações de alto risco. Então, nas gestações de alto risco, inclusive aí é o médico que tem que estar mais atento, mais do que a enfermeira, inclusive, a gente tem que estar mais perto para ver o que está acontecendo. Nas gestações de risco habitual, dá para ficar mais tempo esperando, porque do tudo bem até o tudo mal demora, não é de repente que a coisa acontece, né? Para isso que serve o pré-natal, para fazer essa triagem. Então, quem tem uma gestação totalmente saudável, sem nenhuma comorbidade, consegue esperar mais tempo em casa, consegue ficar com o acompanhamento da doula durante um tempo, a partir de um certo momento precisa da enfermeira para ver, seja a enfermeira que vai na casa ou seja você que vai até o hospital e encontra a enfermeira lá. E nas gestações de alto risco, já tem que ser vista logo pela enfermeira, pelo médico, ou até mesmo acaba sendo um parto induzido, justamente pela patologia que está acontecendo. Jane, o que eu queria acrescentar é que eu falei isso de que precisa observação, porque às vezes as pessoas entram em contato falando, eu não tenho uma equipe humanizada e eu queria uma doula para ficar mais tempo em casa antes de ir para o hospital. E isso seria adicionar um risco desnecessário e irresponsável. Então, assim, não sou contratada para ficar enrolando em casa e segurando. Infelizmente, a gente vai para onde tem que ir, no sentido de saber que a gente gostaria de dar todas as opções possíveis de atendimento para as mulheres poderem escolher, e às vezes a gente vai ter que lidar com situações de visões de prática diferentes. Estaremos lá para lidar, e estamos aqui lutando para mudar a prática e melhorar e trazer cada vez mais partos positivos para as mulheres. Mas o fato é que não pode ficar em casa sem uma observação, tanto do bebê quanto da mãe, quando está em trabalho de parto ativo. A doula pode ir, né, sempre onde o hospital permitir, mas não somos nós que podemos garantir ficar muito em casa sem essa observação. Certo. Ó, a Daniela estava dizendo o seguinte, que ela tem uma mãe de 65 anos e que a mãe seria a acompanhante no parto, se eu recomendo ou não, e a minha resposta é não. Pode! Para, poxa!
Não, eu não recomendo porque aí a gente tem que ir pelas regras do isolamento, né? E a Ah, pessoa de não, tá falando de 65 anos, agora. Pela idade agora? agora. Ela tá falando de Sim, claro. agora? Ah, tá, É. entendi. Não, eu não recomendo porque é grupo de risco, né? E o que acontece é se sua mãe for como acompanhante com você para o hospital. No dia que eu descobri que aqui você morava, algo mudou em mim.